Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação das mesas da Coleção de História Natural da UFP, e a mesa que nós vamos falar hoje é a mesa 6. Vamos conhecer então um pouco sobre as peças que compõem essa mesa. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o grupo dos equinodermatas, que irão incluir as estrelas do mar, as bolachas do mar e os ouriços do mar. A classe asteroide ela vai incluir as estrelas do mar e a classe equinoide vai incluir os ouriços do mar. Com relação à classe asteroide, elas vão possuir por volta de 1.500 espécies, né? E aqui, como podemos observar no exemplo que temos na coleção, elas vão ter 5 braços, mas elas podem possuir mais braços, chegando até mesmo 50. O tamanho vai variar de 1 centímetro a quase 1 metro de diâmetro, e elas têm a característica de regeneração, ou seja, se uma parte do seu corpo chegar a ser cortada, né, elas têm a capacidade de regenerar. Em sua maioria, as estrelas do mar, elas também são predadoras, né? Elas podem predar moluscos, crustáceos, peixes. Com relação ao corpo das estrelas, elas vão ter na superfície oral a boca, como a gente pode observar aqui nessa imagem, e na superfície aboral vai estar localizado o ânus, que é quase imperceptível, e o madreporito. O madreporito vai ser uma placa perfurada que tem a capacidade de capturar a água do ambiente externo para o sistema ambulacrário. E, como a gente pode observar aqui na imagem, elas têm ambulacrários abertos. Além disso, também, elas têm pedicelárias, que são responsáveis pela percepção sensorial e limpeza do organismo. Bom, para finalizar, nós temos aqui exemplos de bolacha do mar e também de um ouriço cordiforme do Eoceno. Os ouriços, como a gente pode observar, eles têm um aspecto de um corpo globoso, e as bolachas do mar têm um aspecto do corpo em forma de disco. Eles vão ter o corpo compactado em carapaça, vão ter ausência de braços, né, diferente das estrelas do mar que nós vimos. A boca, ela vai ser ventral, e o ânus e o madreporito vão se localizar na parte aboral deles. No caso das bolachas, o ânus ele vai se localizar na parte posterior oral. A carapaça desses organismos vai apresentar diversos tubérculos, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, onde vão ser articular espinhos, né? Que vão servir para a locomoção deles. Eles podem se alimentar de algas. Aqui nessa primeira imagem, nós temos a representação de alguns peixes agnatos. Esse termo ele é utilizado para designar os peixes que não possuem maxilas. O primeiro grupo dos agnatas são os ostracodermes. Todas as linhagens que compõem os ostracodermes já foram extintas e possuem apenas fósseis. Esses peixes possuíam um corpo que ele era revestido por uma espécie de armadura óssea que conferia a eles proteção. Eles também possuíam hábitos bentônicos, e se nós observarmos aqui, desse lado esquerdo, na representação didática, eles possuíam uma boca em fenda, né, uma boca circular, que era fixa e que não possuía maxilas. E acredita-se que eles se alimentavam por filtração. A gente pode observar ainda que a frente do corpo e a cabeça desses peixes eram protegidas por duras placas com aberturas para os olhos, narinas e brânquias. E como esses peixes não possuíam mandíbula, eles tinham algumas placas móveis em sua boca, servindo como lábios, né, que eram responsáveis por sugar as partículas de comida. Esses peixes, como a gente também pode observar aqui na imagem, não possuíam barbatanas, e a sua locomoção era através da sua cauda, que era achatada, como está aqui na imagem.
nós temos o exemplo de uma lampreia, que pertence à ordem dos petromizontiformes. Em sua maioria, eles são marinhos ou de água doce, possuem também o corpo delgado, alongado, nu, ou seja, eles não irão possuir nem placas e nem escamas. São considerados vertebrados, pois eles têm vértebras, e também eles, como a gente pode observar, eles possuem aqui uma ou duas nadadeiras dorsais. Aqui na lateral, nós podemos observar também que eles apresentam 7 pares de fendas branquiais, cada uma que equivale a um par de brânquias, e também é possível observar aqui o olho pineal. As lampreias, elas não apresentam maxilas, mas elas vão possuir um disco oral em forma de ventosa. Esse disco, ele vai apresentar uma língua que tem dentes queratinizados que vão auxiliar a raspar o hospedeiro, pois em sua maioria elas são parasitas. Então a gente pode observar aqui na imagem o disco oral, né, em formato de ventosa, e também os dentes queratinizados, a língua. As lampreias, elas vão se fixar nos peixes e aí elas vão se alimentar dos fluidos corpóreos, né, através da raspagem, utilizando os seus dentes.